Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e esse canal tem como objetivo falar das verdades sagradas e nós estaremos dando início agora ao capítulo 3 do livro de Efésios. Estamos nesse estudo maravilhoso de Efésios e Paulo, no capítulo anterior, ele está falando sobre a união dos judeus e dos gentios através da cruz de Cristo, Aline. É isso aí. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, no nosso estudo expositivo de Efésios. E, gente, antes de começar a gravar aqui, eu até falava pro Anderson, meu Deus, isso aqui é muito forte. Até já quase entrei chorando no vídeo, gente. Emocionada por aquilo que a gente vai ensinar para vocês, que é glorioso demais. Então, como sempre, a gente faz aí uma recapitulaçãozinha, pra gente entrar no contexto, terminando ali o capítulo 2 de Efésios, que é um dos capítulos mais importantes de toda a escritura, não só da carta de Efésios, mas da escritura toda, falando da salvação que vem através da graça de Deus, a salvação unicamente pela fé por causa da graça de Deus. Somos salvos pela graça. E no final do capítulo 2, Paulo vem aí falando que esta graça alcançou não somente os judeus, que era o povo primeiro escolhido por Deus, mas que essa graça, que esse amor, que essa misericórdia alcançou os gentios. A gente viu com tanto detalhe no vídeo anterior, desse plano de redenção de Deus que tinha o início dele nos judeus, que era para os judeus serem um povo que iria trazer a luz da verdade do Deus vivo para as outras nações, mas que Israel entendeu tudo errado, Israel fez tudo errado, Israel pecou, Israel se afastou de Deus, e o propósito que era trazer as pessoas para perto de Deus, eles, além de afastar as pessoas, se afastaram eles também. Então a gente viu ali que Paulo falou que com a morte de Cristo na cruz, Cristo derrubou essa barreira, essa parede de inimizade que existia entre judeus e gentios, fazendo dessas duas instituições membros de uma só família, membros de um só corpo, que ajustados no fundamento que são os apóstolos e os profetas, os profetas que pregavam a vinda do Messias para a salvação do mundo, e os apóstolos que pregavam o Cristo Messias que já havia vindo e sacrificado para a salvação do mundo. Então, todos aqueles que foram reconciliados com Deus através da morte de Cristo estão numa única só base, num único só fundamento, na pedra angular, que é Cristo. Então, neste contexto, falando da união, que já não existe mais separação, que essa graça, que é, amor, que a gente falou, as duas palavras principais do livro, do estudo de Gálatas, é a graça e a glória de Deus, logicamente a fé, mas principalmente a graça de Deus, que é todo o tema principal do livro. Então, que essa graça alcançou os gentios, que ela já não era mais só para os judeus, mas também para os gentios. Então Paulo vinha lembrando que o povo de Efésios era um povo gentil, Então Efésios hoje, a Turquia, uma região da Turquia, são gentios. Então Paulo vem dizendo que não existe mais essa barreira, que a salvação também é para os gentios, alcançou, a graça de Deus alcançou. Então neste contexto a gente vai seguir com o estudo de hoje. Eu posso começar a ler ou tu quer falar mais alguma coisa, amor? Sim, só lembrando que os judeus e gentios, eles eram separados socialmente e espiritualmente, Eles eram considerados como objeto de escárnio, eram desprezados, eram ignorados, excluídos pelos judeus. E aí está a importância de você entender essa parede que havia espiritualmente e socialmente, porque os judeus se consideravam donos da lei e eles acreditavam que só eles eram de Deus. Eles se consideravam os donos das bênçãos de Deus e diziam, Deus é nosso, Então olha a parede que existia, social e espiritual. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. É importante você procurar lá, você que está chegando no canal agora, e você assistir os vídeos anteriores, os episódios. Nós estamos agora
no episódio 7. Então, são 6 episódios atrás aí que você pode procurar e assistir um por um para que você entenda o contexto, né, do livro de Efésios, desses gentios, dessa união de judeus e gentios. Então, nós vamos agora dar início aqui no versículo 1, capítulo 3 de Efésios. Eu vou ir lendo cada versículo e a gente vai explicando eles, tá? Pra gente agilizar um pouco. Então diz assim: a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Então presta atenção na leitura, meus amores. Diz assim: por causa disso, né? Por esta causa, a gente sempre tem que ver quando termina um versículo, como vai iniciar o outro, para ver o contexto do que Paulo está falando. Por esta causa, ou seja, por tudo isso que Paulo vinha falando, né, que não existe mais a separação, que agora judeus e gentios são um só, num corpo só, fazem parte da família de Deus. Tudo isso que a gente já falou, que a salvação é unicamente pela graça, através da fé, e que essa graça alcançou os gentios. Enfim, tudo isso, aí Paulo vem e fala: por esta causa, eu, Paulo, estou aqui em Miami, tomando um suquinho gelado, uma aguinha de coco. Ou, por esta casa, eu, Paulo, estou aqui viajando pelo mundo todo, desfrutando, com carros blindados, seguranças. Tá escrito isso aí, amor, na tua Bíblia? Essa é a tua tradução? Não, tá diferente aqui. Ué, o que tá escrito na Bíblia de vocês? Que na minha aqui tá que Paulo tá desfrutando de uma vida regalada. Não, né? Não é isso que está escrito. Apostolado de Paulo. Apóstolo de verdade. Pastor de verdade. Líder de igreja de verdade. Olha o que ele diz. Por esta causa, gentios, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios. Veja que Paulo escreve uma carta cheia de amor, de louvor a Deus, de lembrando esses gentios que olha o poder da graça de Deus que alcançou vocês. Vocês não tinham nada, vocês estavam como os judeus, mortos em delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, inimigos do povo de judeu, inimigos de Deus, sem esperança no mundo, né, amor? Que a gente viu semana passada. E Deus alcançou vocês. E ele fala isso preso. Lembra que no início a gente até mostrou aqui, por isso que o Anderson falou, é importante vocês voltarem lá no início e assistir. A gente até mostrou a foto de uma prisão em Roma, na Itália, onde supostamente Paulo esteve ali. A única coisa que não se sabe é que se foi nessa prisão que ele escreveu a carta de Efésios, ou se foi numa outra prisão domiciliar que ele ficou 2 anos dentro de uma casa, preso, acorrentado a uma mesa com soldados romanos. Mas ele estava preso quando ele escreveu isso aqui. E aqui a gente vê mais na frente, no próximo vídeo, a gente vai falar que Paulo ora mais uma vez por esses gentios, para que eles, por esse povo, para que eles cresçam cada vez mais e tenham o entendimento do pleno poder de Deus e da palavra de Deus e do plano de redenção de Deus, e tudo isso preso. E ele fala aqui, ó, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês, porque amor... Paulo, quando começou a pregar, ele já teve problema com os próprios judeus, né? Os próprios judeus, ele foi apedrejado, ele foi expulso, ele foi pelos próprios judeus. Mas quando ele foi pregar para os gentios, ele foi escorraçado também. Ele foi escorraçado pelos próprios judaizantes que queriam ir lá e dizer que ele não era de Deus, que ele não era um apóstolo de Deus, como a gente estudou bastante no livro de Gálatas. Ele foi apedrejado em Éfeso, amor. Ele foi expulso de Éfeso. Apedrejado, por quê? Porque ele foi lá dizer que os deuses, a Diana lá, a deusa Diana deles, era um deus pagão, não existia. Aqueles que faziam as estatuetas, acho que isso a gente vai estudar mais pra frente, faziam as estátuas da Diana, começaram a perder cliente.
apedrejaram Paulo, expulsaram ele da cidade. Ele foi preso por causa de Cristo para pregar o evangelho para os gentios. E ele está falando aqui, por essa causa, porque a graça de Deus alcançou vocês e eu fui escolhido para pregar esse evangelho para vocês, por isso que eu estou aqui preso. E ele segue falando, né? É bom também a gente explicar, porque Paulo está especificando aí nesse versículo que ele era prisioneiro de Cristo. Ele não era prisioneiro de Roma, ele não era prisioneiro de um governo ou das pessoas ali. Ele era prisioneiro de Cristo, ele estava debaixo do poder de Deus. Todos os aspectos da vida de Paulo estavam sob o controle de Cristo, era um propósito de Deus. Ele sabia disso, ele estava consciente disso. Então veja a importância, né? Nós temos essa consciência de que pregar o evangelho, ser um cristão, nós estamos sujeitos às prisões, sujeitos ao constrangimento, sujeito a uma situação de privacidade. Não é fácil, é jornada com Cristo, nós iremos sofrer, vamos passar por aflições. Como a Aline falava, Paulo estava em uma prisão privado de tudo. Ali não havia iluminação, não havia um lugar decente para ele fazer as suas necessidades. Ele estava isolado de tudo, mas nem isso fez ele mudar as suas motivações. Nós podemos estar sozinhos, podemos estar na solidão do lugar ou privado de pessoas, mas jamais vamos mudar as nossas motivações. Podemos passar por isso. E todos estamos sujeitos. E Paulo poderia falar sobre isso porque ele realmente foi preso. E não foi por um dia, por 2 ou 10 dias. Foram 3 anos que ele passou preso. Preso mesmo. Ele não tinha direito a nada. Mas dentro da prisão, o propósito de Deus continuou. Olha só. As suas mais importantes cartas foram escritas ali. Ele foi preso justamente por pregar o evangelho aos gentios. Por isso que ele fala aqui, por amor a vocês. Eu estou aqui preso. Mas ele estava certo, consciente de que essas prisões ali, todo esse sofrimento, era o propósito de Deus. E quando eu medito, eu estava meditando nesse versículo, eu lembrei do diálogo do Senhor Jesus com Pilatos. Está escrito aqui no livro de João 19, versículo 10 e 11, se você quiser depois conferir. Diz aí, então Pilatos o advertiu: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos falando isso para o Senhor Jesus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Quer dizer, o propósito continua. Esse diálogo é o propósito de Deus. O que está acontecendo, a crucificação do Senhor Jesus, era o plano de Deus, era o propósito de Deus. As prisões de Paulo, as situações que ele viveu, foi o plano de Deus, e esse plano continua em nossas vidas, em nós, os verdadeiros cristãos. Em nenhum momento as nossas motivações vão mudar se as circunstâncias são boas ou são ruins, são difíceis ou são fáceis. Sempre o propósito ele vai continuar. Então é isso que Paulo está especificando aqui nesse versículo 1, né? Eu tô rindo porque eu tô lembrando de quantas vezes Paulo orou para Deus para ir para Roma. Eu queria tanto ir para Roma pregar. E Jesus aparecia para ele e falava: calma, não é a hora, não te preocupa, tu vai. Tu vai, não te preocupa. Mas eu queria tanto ir para Roma pregar. Calma, não é a hora, tu vai. E ele foi preso, quase morreu afogado, né? A embarcação dele virou, quase morreu afogado, nadou até chegar na beira do mar, mas ele foi para Roma. E olha aí, e chegou lá, foi direto para prisão.
direto pra prisão pra poder escrever essas gloriosidades de carta pra gente. E feliz, porque ele tava ali. Vocês vão ver aqui, no decorrer do estudo, o prazer de Paulo e o cuidado. E, meu Deus do céu, gente, sinceramente, a gente não tem capacidade, nem somos dignos de ensinar isso, porque, olha, meu Pai do céu, vocês vão ver, fica até o final que vocês vão ver a gloriosidade disso aqui. Eu posso continuar, amor? Claro. Então daí ele fala assim, né? Então, que por amor de vós, gentios, eu sou prisioneiro de Cristo. Aí ele fala assim, se é, né? Tipo assim, um parênteses assim, né? Sabe quando tu começa a escrever? Eu faço isso muito. Quando tu começa a escrever uma coisa e daí tu quer, dentro daquilo ali que tu começou a falar, tu quer fazer um adendo, explicar alguma coisa, aí tu bota entre parênteses assim, porque é importante, tem a ver com aquilo ali, mas tu não quer que aquele primeiro início ali que tu começou a falar perca o foco com aquilo que tu vai falar mais lá na frente. É um parênteses. Vocês já viram? Quando tu escreve uma coisa e tu bota entre parênteses uma explicação daquilo ali, mas tu não quer fugir do assunto? Aqui Paulo falou isso. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês e aí em cima, sou prisioneiro por amor a vocês. Daí ele fala, entre parênteses, se é que vocês tendes ouvido falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O que significa isso, meus amores? Se é que tendes ouvido a respeito, o que é dispensação? Dispensação é períodos de tempo, é a história da redenção, períodos de tempo. Dispensação, ou muitas vezes as pessoas falam dispensacionalismo, né? Nós somos dispensacionalistas, nós cremos na ordem cronológica da Bíblia, que primeiro Deus criou o povo de Israel, e depois veio a igreja, e depois que é o tempo do povo de Israel, depois o tempo dos gentios, e quando terminar o tempo dos gentios, acontece o arrebatamento da igreja, e aí Israel volta para a cena, que é o período da grande tribulação, e daí vem milênio, e daí vem eternidade. Isso é dispensação, dispensacionalismo, são os períodos da história em que Deus foi trabalhando com a humanidade. Deu para entender mais ou menos? Então Paulo fala assim, eu sou prisioneiro por causa de vocês, de Jesus por causa de vocês, por amor a vocês. Se é, ele explica, se é que vocês têm ouvido falar da dispensação da graça, ou seja, dessa diferenciação que existe entre povo judeu, povo gentil e na história, não para salvação, lembra que a gente viu semana passada? Instituição da graça de Deus que foi me dada para pregar para vocês, ou seja, na dispensação da graça, período dos gentios, vocês já ouviram aqueles textos que falam assim, quando chegar a plenitude dos gentios, ou seja, quando o último filho de Deus dos gentios forem salvos, então a igreja é arrebatada e é quando começa a grande tribulação. Então Paulo aqui está falando isso. A dispensação da graça do tempo dos gentios, da plenitude dos gentios, foi Deus me deu para mim, que é pregar para vocês. Por isso que eu tô preso por causa de vocês. Tá dando pra entender? Então o período que Paulo tá dizendo aqui, que era naquela época dele aqui, há 2000 anos atrás, e até os dias de hoje, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Antes era Israel, era a dispensação da lei, povo de Israel, agora é dispensação da graça, povo gentil. E essa missão, por isso fala que é o apostolado de Paulo, a missão dele é pregar para gentios. Deu para entender? Deu, amor? Ficou claro? Uhum. Então fala assim, a mim confiada a vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Ali em cima, para vocês. Lembra, meus amores, que é uma carta, né? A gente levou uma semana para gravar para vocês trechinhos, versículos, mas isso aqui é uma carta, um pergaminho escrito direto. Então Paulo tinha acabado de falar da parede de inimizade, da separação dos gentios, que os gentios não tinham nada no mundo, estavam no mundo sem Deus, sem esperança, mas pela morte de Cristo agora Deus uniu tanto gentios como judeus num só corpo. Beleza? Lembram que a gente viu isso? Pois é, Paulo está falando disso aqui como se tivesse sido agora há pouco que ele escreveu.
Tá dando para entender? Então ele fala: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério que agora há pouco eu escrevi resumidamente. Tudo isso ele falou resumidamente. A Paulo, quando Deus escolheu Paulo para ser o pregador dos gentios, por causa do Pedro era muito turrão, Tiago era muito, né, só judeu, circuncisão, né, eles ainda eram meio assim religiosos, né, vocês sabem, da encrenca que deu entre Paulo e Pedro, enfim, graças a Deus tudo certo, irmãozinhos no céu se amam, mas pelo zelo da palavra, né, então, por causa, Deus precisava de alguém como Paulo, para encarar o mundo gentil, né, então Deus numa revelação falou para ele: ô Paulo, tu vai ser o encarregado, não dá para contar com Pedro para isso aí. Não dá. Embora eu já tenha aparecido para ele numa visão: mata os bichos e come, Pedro. Isso significa o quê? Que tem que pregar para os gentios também. Mas Pedro era meio turrãozinho, né? Então Deus foi lá e jogou o cajado na mão de Paulo. E olha, não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas olha o sucesso que foi. Até hoje, né? Até hoje esse cajado aí tá dando fruto, né? Olha a gente aqui. Então, ele se resumiu tudo isso, esse ministério dele de pregar para os gentios. Que mistério é esse, né, amor? Tu quer falar sobre isso? Esse mistério de... Eu continuo lendo. Esse mistério envolve ali essa verdade revelada, dessa união de judeus e gentios também. Porque isso foi um dos motivos pelos quais houve dentro da própria igreja muitas até confusões de alguns que não eram convertidos e até de difícil compreensão para os efésios naquela altura. Então toda essa revelação de Paulo e outras coisas, muito mais que você vai falar aí agora, que de certa forma surpreendeu aqueles cristãos. Como nós, por exemplo, tem coisas que a gente fala que já está revelado, já está na Bíblia, já não é mais um segredo, mas quando pregamos, as pessoas ficam, elas não acreditam, né? Porque durante tanto tempo elas acreditaram numa mentira, e quando você prega a verdade, elas ficam assustadas, e elas até questionam. Mas por que elas questionam? Porque elas não tiveram da parte de Deus essa revelação. Não foi revelado a elas isso. Então, há um susto, há nas pessoas essa certa, como podemos dizer, elas ficam maravilhadas ou assustadas quando ouvem esse evangelho. E aí está o porquê, né, que Paulo está falando desse mistério. Ele fala várias vezes, ele é bem veemente falando desse mistério, né? Foi dado a conhecer, ele falou, foi me dado a conhecer. Gente, Paulo era judeu também, tá? Paulo não era gentil, Paulo era judeu de judeu, lembra? Judeu de judeu, hebreu de hebreus, fariseu, na lei fariseu, os mais rigorosos na lei, fiel, temente a Deus em tudo. Ele era esse era Paulo. Na lei, como é que ele fala na palavra? Na lei irrepreensível. Na lei, ou seja, porque ele cumpria a lei, humanamente falando, irrepreensível. Ele conhecia a lei de memória, ele conhecia o Pentateuco, né? Ele conhecia os líderes, profetas e líderes do passado de memória, ele sabia tudo sobre o Antigo Testamento. Ele foi instruído por Gamaliel, para quem não sabe, um dos maiores mestres, o principal mestre, um mestre renomado, e Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Então ele era um religioso zeloso, ele era da seita, né, ortodoxa dos judeus. Então ele era um homem zeloso, tanto é que ele matava os cristãos por zelo da lei. Ele acreditava que estava fazendo um favor para Deus, né, exterminando os cristãos. Veja isso. Imagina, matava cristãos porque pregavam Jesus. Aí, um dia,
Jesus aparece para ele. Pois é, meu caro, eu tive que te derrubar do cavalo. Pra quê? Sabe pra quê? Porque eu vou te revelar um mistério. A partir de hoje tu vai falar sobre mim, e não só para judeus, mas para os gentios. E é por isso que Paulo fala também aí nesses versículos dessa dispensação. Porque o que Paulo está dizendo? Eu não escolhi ser apóstolo. Eu não escolhi essa função. Essa autoridade veio de Deus, Ele me escolheu. Ele me deu esse apostolado, né? Quer dizer, não fui eu que me fiz apóstolo. Então, o que Paulo também fala aí nessas entrelinhas desses versículos aí. Imagina, né? Apóstolo, de perseguidor a pregador, e para gentios ainda, né? Que os judeus tinham essa inimizade. Quando ele fala com ênfase dessa inimizade, dessa parede, é porque ele vivia isso. Ele também odiava gentios, quando ele era irrepreensível na lei. E agora ele está pregando Jesus, quem ele perseguia, para os gentios. Gente, vocês sabem como é que se chama isso? Um bombom para quem acertar? Novo nascimento. É isso que o evangelho faz, é isso que faz um encontro com Jesus, nem que seja caindo do cavalo. Mas isso é o que o evangelho faz na vida da gente, é ou não é? E nós aqui oramos para que você caia também do cavalo, se ainda não caiu, né? Paulo, de forma abrupta, ele se converteu. Né? Ele se converteu de uma forma inusitada, caindo literalmente do cavalo. E quantos são aqueles que também precisam cair do cavalo, precisam de forma abrupta, inesperada. E quem sabe, muitos que hoje não acreditam, não creem, e que até nos assistem para nos criticar ou por curioso, mas que um dia eles vão cair do cavalo. E eles vão se converter, vão ser convertidos pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, como foi com Paulo e como foi conosco, porque todo mundo aqui caiu do cavalo. Nós caímos literalmente também do cavalo. E foi de uma forma inesperada que Deus fez isso, para pregarmos hoje o verdadeiro evangelho. Uhum. Somos os, digamos assim, né, os filhotinhos de Paulo, né? Paulo não está mais aqui para pregar, mas o que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo está aqui, mas tem que ter uma boca para falar, né? E até, Aline, que muitos já foi até questionado por isso. Vem cá, mas por que depois de tanto tempo agora você decidiu pregar o verdadeiro evangelho? Você não estava tanto tempo dentro de uma instituição, dentro de uma religião. Pois é, nós não sabemos quais são os propósitos de Deus. Paulo, durante tanto tempo, a vida inteira, ele viveu dentro de uma religião ortodoxa, dentro de uma religião, de uma seita. Sinceramente enganado, né? E era zeloso por aquela seita, por aquelas leis, obediente cegamente aos líderes religiosos. E ele estava em ascensão, mas durante tanto tempo ele viveu lá. E de repente Deus o confronta quando ele estava ali no cavalo indo para Damasco, né? Respirando ódio. Para matar os cristãos em nome da religião, para exterminar os cristãos em nome da sua religião. Mas olha o que aconteceu com ele. Depois de tantos anos, da vida inteira dentro de uma religião. E o mesmo acontece conosco. Tantos anos nós defendemos a honra de líderes religiosos, tantos anos nós defendemos a honra de uma instituição, tantos anos e fazemos votos dizendo, não, aqui vamos morrer, aqui... Uma fé, né, inventada por essa religião que a gente defendeu. Mas Deus teve misericórdia e se revelou por meio da sua palavra. Parece até irônico, porque durante tantos anos, toda a nossa vida, desde a nossa juventude, pensávamos que sabíamos, que conhecíamos a Deus, a palavra de Deus. E não. E Deus teve misericórdia, se revelou. E hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui pregando essa verdadeira mensagem, esse evangelho verdadeiro para todos. Estamos aqui para isso agora. Não importa quantos anos fomos enganados, mas como nós falamos, o que Paulo falou, ele estava debaixo de um propósito de Deus. É o propósito de Deus. O propósito de Deus, se vamos passar por algum lugar, se vamos ser presos ou se vamos passar em algum outro
ambiente ou uma situação, estamos debaixo do controle do Senhor Jesus. E é necessário que venhamos passar por essas situações, né, Aline? Então, continue. Então, vamos lá. Ai, gente, é muito legal. Então, ele fala, né, esse mistério, conforme eu vos escrevi agora há pouco, pelo que quando vocês leem isso aqui que está escrito um pouquinho mais acima, podeis então compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O que Paulo está dizendo? Então, quando vocês leem o meu cuidado em explicar, em escrever para vocês que agora não tem mais distinção entre judeus e gentios para a salvação, né? Lembrando que não tem nada a ver com a instituição povo de Israel e igreja. Isso é outra história. Agora a gente está falando de salvação. A dispensação da graça aqui na salvação dos gentios. Então ele está falando aqui, agora vocês sabem desse meu prazer de poder explicar, ensinar para vocês, cumprir a minha missão, meu apostolado de pregar para os gentios, explicar para vocês que agora vocês fazem parte do plano de redenção de Deus. Que a salvação alcançou vocês. E olha, esse mistério não tinha sido revelado lá atrás para outros filhos de homens, tanto no Antigo Testamento como agora. Meus amores, Abraão, os profetas, eles não sabiam que a salvação seria para os outros povos. Deus disse a Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação e de ti sairá a bênção para os outros povos. Mas não se referia à salvação. Então os profetas, quando pregavam da vinda do Messias que salvaria o mundo, da promessa de Deus para Adão e Eva em Gênesis 3, da promessa feita para Abraão, da tua descendência, Abraão, tu será o pai de grandes nações, de muitas nações, a descendência de Davi, virá o Messias, o Salvador. Então Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas do passado, Malaquias, Zacarias, quando pregavam, falavam do Messias que viria, eles não tinham entendimento, amor, que essa salvação era para os gentios. Para eles era para o povo de Israel. Para eles era para o povo de Israel. Lembra de Jonas? Quando Deus mandou ele lá pregar em Nínive para gentios, ele falou, não vou. Aí eu me emociono. Eu começo a lembrar das coisas. Quer pregar para os gentios, para esses assassinos? Não vou. Aí Deus disse, que tu prefere? Ir de barco ou de baleia? Mas que tu vai, tu vai. Já era um exemplo de que a salvação era para os gentios, mas não tinha sido revelado para eles ainda. Tanto é que Jonas foi enraivado com Deus, amor. Jonas falou, não vou. Onde já se viu? E pregar para esse bando de assassino? Esse povo estranho? Não vou. Desobedeceu a Deus e se lascou. Mas no final ele se arrepende, né? Mas então, não tinha sido revelado para eles ainda que a salvação ia alcançar os gentios também. Porque o povo de Israel entendeu tudo errado, como a gente falou. Sempre entendeu tudo errado. E daí também sempre fez tudo errado. Então aqui Paulo está dizendo, esse mistério de que agora a salvação, a graça alcançaria os gentios foi revelado para mim, agora, nessa dispensação da graça, por causa da morte de Cristo na cruz. E isso, ele fala aqui assim, ó, e que só agora, através de mim, está sendo revelado aos seus santos e apóstolos e profetas no Espírito. Por quê? Porque agora os profetas que estão no Espírito com Deus, agora eles sabem. agora eles entenderam. Porque sabe o que, gente? Nós hoje, com isso aqui nas mãos, nós temos muito mais entendimento e conhecimento do que Abraão tinha, do que Moisés tinha, do que Elias tinha, do que Isaías tinha, do que Jeremias tinha, do que Daniel tinha. Tanto é que, com relação às profecias, Daniel estava escrevendo, eu não estou entendendo nada, Senhor. Perguntou, o que é isso? Daniel, fecha isso aí, fecha esse selo, vai dormir, descansa, porque isso aqui não é para agora, isso aqui é para lá na frente, é para os últimos dias.
Então os profetas não sabiam, não entendiam. Mas agora que eles estão na glória com Deus, que eles nos veem, que eles veem tudo que está acontecendo agora, eles... então era isso. Então era isso. Então agora essa revelação foi dada para Paulo. Foi dada para Paulo. Então Paulo começou a ensinar que a salvação agora era para os gentios também. Então ele fala assim: a saber que os gentios, né, que mistério é esse, né, que foi dado para Paulo, e agora vocês entendem o meu discernimento em Cristo, o que Cristo me revelou, que a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo, Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, Paulo está repetindo de novo aqui. Agora vocês já sabem esse mistério que me foi revelado, que não tinha sido revelado em gerações passadas. Assim como o arrebatamento da igreja também foi revelado para Paulo. Enfim, muitas coisas foi revelado para Paulo. Meus amores, tudo que tem a ver com gentios, que é a dispensação da graça e é o período da graça que também alcança a igreja, que somos nós os gentios, foi revelado para Paulo, não foi revelado para Pedro, não foi revelado para outros profetas, para outros apóstolos, foi para Paulo. Tudo que tem a ver com os gentios foi com Paulo. Então, ele fala aqui, a saber que os gentios são coerdeiros, membros de um só corpo e coparticipantes da mesma promessa. Nós somos participantes das mesmas promessas que foram feitas para Abraão, que foram feitas para Davi, que foram feitas para o povo de Israel. Nós agora também fazemos parte dos pactos, das alianças, né? A gente viu isso com mais detalhe na semana passada. E por quê? E pelo meio do quê? Por Cristo, por meio do quê? Do Evangelho. Gente, o que é Evangelho? Eu tô começando até amor, vou falar aqui agora também. Eu tô começando a tentar me policiar de usar, porque vocês sabem que a palavra Evangelho na Bíblia não foi traduzida, né? Pro português. Porque a palavra Evangelium é no grego, né? Evangelium no latim, Evangelium no grego. Na verdade, a tradução para o português é boas notícias. Então, cada vez que tu lê a palavra evangelho, porque eu falo muito, né? Evangelho verdadeiro. Só que se tu for traduzir para o português, ele fala, né? Agora vocês são coparticipantes da promessa de Cristo por meio das boas notícias. Que boas notícias são essas? Que Cristo morreu no nosso lugar, para nos substituir, para assumir a ira de Deus. Evangelho, meus amores, é boa. Parece que fica mais fácil quando tu fala boa notícia, né? Teu entendimento se abre mais. Vou começar a me policiar para sempre procurar lembrar. Gente, evangelho é boa notícia, porque a gente parece que acha que as pessoas sabem, às vezes não. Então, por causa dessa boa notícia que é o evangelho, que Cristo morreu na cruz para nos dar esse direito de nascer de novo, de fazer parte dessa graça salvadora, esse amor e essa misericórdia de Deus, agora todos nós fazemos parte de um corpo só, Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo. Isso aí tá lá no capítulo 1 que a gente já estudou, tá? Então ele fala assim, por meio de Cristo, por meio do evangelho, do qual eu, né, Paulo, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Olha só, Paulo está dizendo que esse dom de pregar o evangelho, de pregar as boas notícias da salvação para os gentios, foi um dom que Deus deu para ele. É o que tu tinha falado agora há pouco, né, amor? Não é que ele disse, eu quero. Não, por ele continuava matando cristão, por amor a Deus. Tadinho, né? Na ignorância, como ele fala. Mas não, Deus escolheu ele, deu esse dom para ele. Não, tu vai pregar para os gentios e tu vai ter um dom, uma sabedoria que só vem de Deus. E ele fala isso aqui com toda humildade, né? Esse dom, essa graça que vem de Deus. E olha só isso aqui, gente. A força operante do seu poder, que é o Espírito Santo dentro de Paulo. Paulo sempre fala assim, numa outra carta, ele diz assim, eu trabalhei mais que os outros, né? Mas não eu, o Espírito de Deus em mim, né? Ele nunca atribui a ele sempre atribui ao Espírito Santo.
ao poder de Deus dentro dele, dando sabedoria, dando capacidade, dando força para ele resistir às prisões, os açoites, as pauladas, as pedradas, tudo. Os afogamentos, tudo. Aí ele diz assim, ó, foi dado a mim o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho, as boas notícias, das insondáveis riquezas de Cristo. Gente, vocês viram que eu li aqui? Essa graça de pregar para os gentios as insondáveis riquezas de Cristo foi dada a mim, o menor de todos os homens. Gente, quem que a gente está falando aqui? De quem que a gente está falando aqui? De Paulo. Se Paulo se considerou o menor, o que nós podemos, né, nos considerar? Se nós podemos nos considerar menores, então menores do que Paulo, né? Eu acho que vamos numerar aí algumas coisinhas desse menor dos homens aqui, que sou eu. Jesus apareceu para ele, derrubou ele do cavalo, levou ele para o deserto, ficou 3 anos batendo papo com ele, foi levado para o céu, subiu no 3º céu, ficou lá, ó, aprendendo do próprio Deus e do próprio Cristo, viu e ouviu coisas, Coríntios, viu e ouviu coisas inefáveis que ele não pode nem pronunciar, porque nós, seres humanos, não temos a capacidade de ouvir, não temos. Se Paulo fala o que ele viu no céu e ouviu, fulminaria a gente. São coisas inefáveis, coisas extraordinárias, coisas que o nosso ser humano, nesse corpo aqui, humano, contaminado pelo pecado, não tem a capacidade de ouvir e entender. Só esse homem, que Jesus apareceu para ele várias vezes. Não foi só no dia que ele caiu do cavalo. Jesus apareceu quando ele estava preso 2 vezes, falou com ele, libertou ele de prisão. Tudo. Só esse homem que a gente está falando. Isso mostra que se Paulo, que era Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, ele reconheceu a sua insuficiência, a sua indignidade, quanto mais nós temos que reconhecer isso. Porque aqui Paulo não está aqui, ele está fazendo uma avaliação de si próprio, mostrando aqui uma falsa humildade. Não, realmente ele está reconhecendo essa insuficiência. Várias vezes ele fala sobre isso. A minha suficiência não vem de mim mesmo. Eu não escolhi ser apóstolo, eu não escolhi essa função. Ele se achava indigno, ele disse também, eu sou o mais miserável dos homens. E não era uma falsa humildade. Principal pecador, né? Então, se Paulo falou isso, quanto mais eu, quanto mais nós, né? Nós que também somos servos de Deus, sim. Deus nos chamou também, mas não temos nem a mínima pretensão de nos parecer a Paulo. Porque Paulo, realmente, as revelações que ele teve foi do próprio Deus. Ele é apóstolo porque ele viu o próprio Senhor Jesus, ele esteve com o Senhor Jesus. Outra coisa que temos que esclarecer, que apóstolos são somente aqueles que viram a Jesus, que testemunharam a Jesus, que viram ele. Muitos se intitulam apóstolos por aí, não é verdade? Muitos estão blasfemando, porque não existe apóstolo hoje. Não existe hoje. Os apóstolos existiram no máximo até os anos aí, o quê? 60? Né? Porque Paulo foi o último. Foi o último apóstolo. E ele se considerou o menor de todos. Veja como nós temos que reconhecer isso. Que a nossa suficiência não vem de nós, vem de Deus. Só pela misericórdia de Deus, pela graça dele, que estamos aqui pregando a palavra dele. Isso é um privilégio. E que jamais poderíamos deturpar isso, jamais poderíamos perverter isso, porque é a palavra de Deus. Aqueles que fazem isso estão debaixo da maldição. De maldição, aqueles que deturpam, que
pervertem a palavra de Deus, que usam para mercadejar a Bíblia, estão debaixo da maldição. Pode ser que não paguem nunca aqui nesse mundo, mas no juízo eles serão condenados por conta disso. Então veja o reconhecimento, né, de Paulo. Isso é uma coisa que chama muita atenção. É que assim, como tu disse, não é uma falsa humildade. Como a gente vê um monte de líder aí, eu sei que não sou nada. Aí tu vai lá e contraria ele, aí tu vê como ele é muita coisa, Sim. né? Fala, eu não sou nada, mas vai lá e contraria pra ver. O que ele faz? Destrói com a tua vida. Amaldiçoa e te chama de tudo. Isso sim é uma falsa humildade, mas por que a gente sabe que aqui Paulo não é uma falsa humildade? Primeiro por quem ele é, sim, mas também Paulo é um homem pecador como a gente também é. E por que a gente sabe que não é uma falsa humildade? Que quando a gente fala, que nem às vezes eu falo, eu vou falar aqui pra vocês, meu marido tá aqui, é verdade. Antes de começar a gravar aqui, eu tava lendo aqui, eu falei, meu Deus, a gente não é digno de ensinar isso aqui. E eu comecei a chorar, gente, de verdade. Pedindo, Senhor, nos ajuda. Antes do Anderson apertar no botão ali, eu já comecei assim me secando. Porque a gente não é... Mas, gente, isso não é uma falsa humildade. Não era de Paulo e também não é nossa. E não que estejamos nos comparando com Paulo, jamais. Mas é que quando nós entendemos a graça de Deus e nos enxergamos diante do espelho da palavra, dessa graça, dessa gloriosidade de Deus e de Cristo e a obra dele na cruz, então só nos resta nos enxergar os menores e piores e mais pecadores e miseráveis e cegos e nus que podem existir. Porque é aquilo que a gente já falou aqui, gente. Se a gente for se comparar de repente com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com o nosso amigo, talvez a gente seja um pouquinho melhor que eles, ou então um pocão pior. Mas a nossa comparação não é com as pessoas, a nossa comparação é com Cristo. E quando a gente olha para a cruz de Cristo e a gente vê a glória, a santidade desse Deus, a misericórdia, a graça e a gloriosidade desse Cristo, a gente olha pra gente, meu, o que sobra? Então isso aqui não é uma falsa humildade, assim como quando a gente fala aqui que a gente não é digno de pregar isso aqui, de ensinar isso aqui, não é falsa humildade, é porque a gente já se enxergou. E a nossa oração aqui todos os dias é para que todos que estão ouvindo e escutando, a quem chegar esse vídeo, também tenham a oportunidade de se enxergar através do espelho da graça de Deus, da cruz de Cristo. Então ele fala, foi-me dado esse privilégio de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondável, não tem, é profundidade demais, é gloriosidade demais conhecer a Cristo, gente. E ele fala assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, novamente, ele está falando da dispensação do mistério, dispensação da graça do tempo dos gentios, né? Para quem ele está pregando. As riquezas de Cristo nessa dispensação. As riquezas de Cristo, porque os profetas do passado, o povo de Deus do passado, eles esperavam um Messias, Salvador, que viria para um reino na terra para cuidar, para salvar o mundo, mas eles não tinham a ideia do plano de redenção de Cristo, que esse Messias viria. Embora Isaías profetizou, né, que ele seria moído e tal, mas eles não tinham ideia de como seria isso, amor. Esse plano perfeito de justiça de Cristo, massacrado naquela cruz pelo próprio Deus. Deus descendo do céu para morrer na cruz para nos livrar dele mesmo. Eles não tinham esse entendimento para alcançar essa salvação tanto para os de perto, os judeus, como os de longe, os gentios, como a gente viu semana passada. Então essas são as riquezas insondáveis de Cristo, e ele fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja, dispensação agora da graça, gentios, igreja, nós, tá? Vocês estão conseguindo entender, gente?
Tá, amor? Tá ficando claro isso? Dispensação da graça é o período dos gentios, que é a igreja. Então aqui ele vem e fala, ó, para que pela igreja, nós, os gentios, né, nesse período da história, a multiforme sabedoria, a sabedoria plena e completa de Deus se torne conhecida. O que tem? Qual é a sabedoria de Deus que tem que se tornar conhecida? Que Deus desceu do céu para morrer na cruz, para nos livrar da ira dele mesmo. Porque a única maneira de pecadores mortos em delitos e pecados estar diante de um Deus santo, 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 é que mortos pecadores em delitos e pecados se tornassem santos, santos, santos para estar diante dele. Como? Se já estávamos condenados ao inferno perdido. Então, qual era o plano perfeito de redenção, de justiça, revelado aqui? Que Deus teria que descer em forma de homem para ocupar o lugar de homens pecadores e assim a justiça de Deus ser depositada pra gente, a justiça de Cristo ser nos dada para nós botar uma roupinha da justiça de Cristo e nos apresentar diante de Deus com a roupa de Cristo, da justiça dele. É isso, essas são as riquezas insondáveis de Cristo e do plano de Deus, que através da igreja nós tem que se tornar conhecida a todos os gentios. É isso que Paulo está ensinando. E é isso que a gente está fazendo aqui. E aí ele vem e fala. Conhecida agora dos principados e potestades e nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Qual fé? Aquela mediante a fé, a confiança, a fé nele, no que ele fez, não é na gente, é no que ele fez. Pra quê? Pra ousadia, pra pregar, sem medo de ser apedrejado, apauleado, preso, crucificado, perder a cabeça. Na época de Paulo, na nossa época de hoje, ser chamado de louco, ou ser chamado de caído, ser chamado de o que for, de fanático, de religioso, de crente, de religioso demais, enfim. Agora é bom pontuar aqui esse versículo 10, que diz aí, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então veja que Deus, por meio da sua igreja, ele revela a sua vontade até mesmo para os anjos. Os anjos, tanto os bons quanto os perversos. Eles são testemunhas. Eu imagino, Aline, que os anjos, eles ficam diante de Deus, perplexos. Eles ficam assustados, né? Maravilhados do plano de Deus se desenvolvendo. Sabe? Cada vez que Deus cumpre o seu plano, cada vez que acontece algo, os anjos, eles são testemunhas disso. E eles ficam totalmente boquiaberta, porque é algo grandioso, que até os anjos, né, os próprios anjos, eles ficam assim. Não, vamos mais profundo nisso aí. Não, os anjos mesmo, a Bíblia fala, Pedro fala que os anjos chegam a se acercar assim para tentar entender esse plano de redenção, de salvação, né? Eles querem perscrutar, essas palavras trava-língua, perscrutar, para entender. Mas vamos falar dos anjos caídos? Vamos falar dos anjos caídos? Quando eles vão lá, porque sabe que Satanás e os anjos caídos, eles sobem para nos acusar diante de Deus, né? Todos os dias. O diabo é o acusador. Quando ele vai lá, Aline. Olha lá, Aline. E Jesus olha para ele e fala: meu caro, eu paguei pelo pecado dela. Sai daqui. Olha só. Vocês estão conseguindo ver como é que é? Quando o Satanás, seus anjos e seus demônios se aproximam de um filho de Deus. Quando eles estão lá, tem um monte de gente, um monte de incrédulo, porque ou é filho de Deus ou é filho da ira. É o que a Bíblia fala. Creia tu ou não, acredite tu ou não. Filho de Deus e filho da ira.
Então tá lá, um monte de gente, tem filhos de Deus e filho da ira. O diabo vem arrasando na vida dos filhos da ira. Quando chega diante de um filho de Deus, uma barreira. Aqui não. Até me emociona. Então, olha aqui. Através da igreja, nós, os filhos de Deus, o sacrifício de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo e da morte de Cristo e da justiça de Deus que aconteceu naquela cruz, é exposta para anjos, principados e potestades. Quando eles se deparam com um filho de Deus, que eles querem ir lá culpar diante de Deus, e Cristo expulsa eles e fala: é meu irmão, eu paguei por ele, não tem mais valor a tua acusação sobre ele. Ou quando aqui na terra eles querem tocar na gente, agir na gente, e eles se aproximam e vem aquela vozinha que fala: nele não. É o que está Paulo dizendo aqui. Eles ficam perplexos por saber. Malditos. Por isso que ele nos odeia tanto, mas não pode tocar. Então, tu quer falar mais alguma coisa, amor? Não, pode continuar. Então, vamos lá. Celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, né? O eterno propósito. O que é o eterno propósito? O que a gente estudou no primeiro capítulo? Propósito esse, salvação, predestinação. Fomos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo, né? Eterno propósito. Pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Né? Temos a ousadia de pregar isso, não temos medo. Não temos medo de pregar essa verdade. Não importa que nos caluniem, que inventem coisas, que nos chamem de louco, que nos chamem de fanático, de religioso, nada disso. Que tentem nos difamar, ridicularizar, falar mal, dizer para as pessoas se afastarem, porque a gente vai afastar eles de uma fé. Nada disso. A gente tem ousadia em Cristo porque a gente sabe em quem a gente tem crido. A gente entendeu isso aqui, ó. Que tadinhos, eles não entenderam ainda. Oramos para que a misericórdia e a graça alcance eles também. Portanto, vos peço que... Não, olha, gente, isso aqui é para matar. Olha só. Portanto, por tudo isso Paulo está falando, portanto o quê? Por privilégio que eu tenho, esse dom dessa graça, esse privilégio que eu recebi de Deus, e foi um privilégio, podia ter sido Pedro, mas Deus me escolheu eu. Para mim é uma honra pregar para vocês o evangelho, para mim é uma honra estar preso aqui por vocês. Ele fala assim, mas olha o cuidado de um pastor, gente. Mais que até um cuidado de pastor pelas ovelhas, mas olha o cuidado e o zelo e o amor pelo evangelho de Cristo, desse homem, que agora há pouco disse que era o menor dos menor, o pior dos pior. Ele disse assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que Paulo está dizendo aqui, amor? Paulo está preocupado que o povo venha ficar triste e preocupado porque ele tá preso, tá lá preso, passando fome, passando sede, passando frio, por culpa deles. Olha só, o povo preocupado com Paulo e Paulo dizendo não. Olha a preocupação de Paulo pelo evangelho, pela pureza do evangelho e para que nada viesse estremecer essa confiança do povo. Quando o evangelho de que, puxa, Paulo prega o evangelho e tá aí preso, humilhado. Não era diferente? Se tu é de Deus, tu tem que arrebentar. Se tu arrebenta, tu é de Deus. Paulo está dizendo aqui, preocupado, que essas pessoas aqui pensassem, puxa, mas como é que Deus deixa, né? Paulo veio pregar pra gente, tá lá prisioneiro, sofrendo, preocupado do povo. Se distanciar de Deus, da verdade do evangelho, e ficar preocupado com ele, e até duvidar da fé, duvidar da obra de Cristo, e que Cristo era com ele e com eles também.
Paulo falou, não sofram por causa do meu sofrimento. Ao contrário, alegrem-se, porque esse é o meu ministério, é honra para mim e é salvação para vocês. Paulo está reforçando que o seu sofrimento é parte do plano de Deus. Eu estou aqui por causa de um propósito de Deus. Então, esses meus sofrimentos, eles vão produzir glória. Né? Tem até um versículo que eu lembro aqui, que diz assim, Romanos 8:18, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa glória será revelada quando nós partirmos, quando nós formos ressuscitados nesse corpo. Receberemos o corpo glorioso. Receberemos um corpo em glória. Então, não importa o que nós passamos nessa vida. Todos nós cristãos, o cristão de verdade, ele tem consciência que no mundo ele vai passar por aflições. Nós temos consciência que vamos ter os percalços da vida, as dificuldades, mas nós temos a certeza absoluta que no final seremos glorificados, que todo o nosso sofrimento, todas as nossas tribulações, perseguições, difamações, claro, não porque sofremos pela ofensa da nossa política, nosso poder aquisitivo, que sofremos por problemas pessoais, não, sofremos por causa do Evangelho. Sofremos por pregar esse Evangelho, por anunciar esse Evangelho. Então, todo o nosso sofrimento não será nada comparado a essa glória que vamos desfrutar, que será produzida em nós por meio das nossas lutas, né, Aline? É o que Paulo está reforçando e falando para aqueles cristãos, para aqueles gentios, para aqueles judeus, dizendo, olha, vocês precisam confiar no propósito de Deus. Eu estou aqui não por minha vontade, mas por vontade de Deus. Eu estou preso por vontade de Deus, é um propósito maior de Deus. Claro que Paulo não gostava de estar preso, quem gostaria? Mas ele sabia que era o propósito de Deus, o que importava era a glória de Deus. Então, é isso que importa. Temos que passar por situações, mas nós vamos continuar pregando o Evangelho, porque aquela situação é um propósito dele, é o que Paulo fala durante todo esse capítulo aqui, esses versículos, sobre esse propósito, que ele mesmo não escolheu aquilo, mas que Deus tinha já esse plano por intermédio dele e que era necessário esses sofrimentos, né? É que quando a gente lê isso aqui, assim, a profundidade disso aqui, gente, eu não sei se às vezes a gente explicando, a gente consegue transmitir a profundidade disso aqui. Paulo disse, por tudo isso que eu falei para vocês agora, eu peço para vocês, não sofram por minha causa. Não sofram por causa das minhas tribulações. Deus tem um propósito aqui conosco e tem um propósito aí com vocês. Deus tem um propósito aqui de que eu tenho que escrever as cartas aqui, e Deus tem um propósito aí que vocês vão colocar a semente de vocês aí. Vocês aí vão fazer o trabalho que Deus determinou. E é isso que Deus faz. Para cada um de nós. Nós, os cristãos, como Paulo também fala no versículo 6, somos esse corpo. Paulo faz uma analogia do corpo humano, dizendo, nós somos o corpo. E nós estamos unidos nesse corpo. Todos os cristãos cheios do Espírito Santo é essa igreja ali, né? Esse corpo que é edificado na palavra de Deus, que foi edificado, como ele reforça também, pelo ensinamento dos apóstolos, né, dos profetas. Então, é isso que nós temos que entender. Somos o corpo. E claro, está preocupado com os outros. Se nós nos preocupamos com os de fora, né, com os próximos, imagine no corpo, o próprio corpo. Eu não vou me importar? Isso é uma característica de todo cristão, que eles estão unidos, eles estão ali, eles estão interligados uns com os outros dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo. E assim, gente, para terminar, a gente crê que a Bíblia é a verdade. Eu sei que vocês estão aí, vocês creem.
E a gente tem que entender o que Paulo falou aqui, que ele disse que ele prega com intrepidez, ele prega com audácia, ele prega sem medo, ele prega... Gente, esse homem, ele esteve no céu com Deus e com Cristo, e foi revelado para ele todo esse mistério, dessa profundidade do plano de redenção, da justificação unicamente pela fé em Cristo, a salvação unicamente pela graça de Deus, zero obras, somente crer, somente confiar, se colocar debaixo da graça de Deus, da dependência dele para a salvação. E essa união, essa dispensação, esse plano de redenção da história, etapa por etapa da história, período por período, geração após geração, Deus trabalhando com os seus até chegar em Paulo, e agora tu prega esse evangelho pro mundo, a dispensação da graça, a cruz de Cristo, salvação até o tempo, a plenitude dos gentios. Tudo isso foi revelado para esse homem, e esse homem está falando aqui com todo o amor, com toda a ênfase, preso, encarcerado, sem nada, como o Anderson falou no início, desprovido de tudo, mas ele está ali alegre, se regozijando, sabendo, porque Paulo, aqui foi o último lugar de Paulo, daqui ele saiu para ir perder a cabeça. Aqui foram as últimas cartas de Paulo, as últimas instruções, orientações. Uma das últimas cartas que ele escreveu antes de ir para a morte, por amor de Cristo. E a gente vê esse homem, gente, que também, meu Deus, é Cristo. Morrer é lucro, que eu morra logo. Mas se for para ficar, que seja para pregar essa verdade, esse mistério das grandiosas, inescrutáveis riquezas de Cristo e da salvação. E a gente vai ver na próxima semana algo muito forte ainda sobre isso. Então, o que esse homem tinha? Ele só tinha que ter esse prazer, essa alegria. E hoje nós, pela fé, cremos naquilo que está escrito nesse evangelho, que ele deixou escrito pra gente. Cremos na história do Filho de Deus, revelado através do Espírito Santo por estes homens, principalmente por Paulo. Então, nós nos agarramos nessa confiança. Por quê? Porque essa confiança nos foi dada no dia da nossa salvação, quando nos foi dada essa fé para crer, né? Por isso que a gente está aqui, na mesma confiança de Paulo, ensinando essa verdade para vocês. E é o que diz aqui em Hebreus, só para terminar aqui o vídeo, diz aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, todo cristão, ele tem essa confiança. E ele não precisa de intermediário. Ele é confiante, não por confiar na sua própria, em si mesmo, mas por confiar em Cristo Jesus, que na cruz deu a vida pelo pecador, que nos justificou naquela cruz. Então nós passamos a fazer parte desse corpo de Cristo, e somos irmãos na fé, e somos a família de Deus. Então não há timidez diante dele. Em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode se achegar a ele, com arrependimento, confiando na suficiência dele, não na nossa própria suficiência, como Paulo fala, a minha suficiência não vem de mim, mas vem de Cristo. Então nós queremos convidar você a orar nesse momento, a falar com Deus, e se porventura você se encontra nessa condição de reconhecer a sua insuficiência, reconhecer a sua indignidade, a sua falência moral, que você não tem como se salvar por si mesmo, que você precisa de um Salvador, nesse momento você pode falar com Ele, você pode orar, você pode clamar por salvação, pela misericórdia, pelo perdão do Senhor Jesus. Para isso, Ele morreu na cruz do Calvário. Para esse momento conveniente, para esse momento oportuno de arrependimento. Então vamos agora orar, vamos falar com o nosso Senhor Jesus. Vamos entrar na presença dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós entramos na Tua presença, meu Deus, porque confiamos no Senhor, meu Pai, no Teu sacrifício, na Tua suficiência, meu Deus. Em nós não há nenhuma suficiência, não há nenhuma dignidade. E por isso nós Te louvamos, meu Deus, pela vida que o Senhor nos deu. Te louvamos porque o Senhor nos salvou, nos resgatou da morte, meu Pai. Nos deu vida quando estávamos mortos, meu Deus, sem esperança. E agora, nesse momento, existem milhares e milhares de pessoas sem esperanças, separadas do Senhor, meu Pai. E eu te peço por todas elas, meu Deus. Eu te peço por todos os perdidos e mortos espiritualmente agora. Ó poderoso Deus, estende a Tua mão, meu Pai, para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Esse vale de ossos secos, aonde existem muitos, meu Deus, uma multidão de ossos secos, meu Deus, que estão agora, nesse momento, estão mortos e sem vida, mas que o Senhor agora venha soprar o Teu Espírito, meu Deus, venha estender a Tua mão misericordiosa, venha despertar o entendimento dessa pessoa, abrir os olhos dela, o entendimento de cada uma delas. No nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai. E cada um de nós, os cristãos, cada um daqueles que já receberam a Tua misericórdia, que sejam então, meu Deus, ousados, que tenham essa ousadia para pregar a Tua palavra, para espalhar a Tua verdade, a boa notícia do Evangelho, meu Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde já, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo que crer, diga amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. E se você achar conveniente, então compartilhe esse conteúdo. Copie aí o link desse vídeo e espalhe para o máximo de pessoas, porque você estará nos ajudando a espalhar a palavra de Deus, a anunciar essa verdade, anunciar a boa notícia do Evangelho, tá certo? Foi um prazer estar com todos vocês e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Tchau, gente.